Fala guys, beleza? Meu nome é Matheus Haas e hoje eu vou trazer um assunto aqui para você muito interessante, que são os 4 mandamentos do desenvolvedor de sucesso. Fica aqui na live, confere aqui que tu vai aprender tudinho aqui sobre esse assunto hoje. O assunto de hoje é sobre os 4 mandamentos do desenvolvedor de sucesso. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Matheus Haas e eu sou CTO de 4 empresas, mas nem sempre foi assim. Eu iniciei minha carreira como estagiário na área de desenvolvimento, tive que aprender desde lá de trabalhar com site, a trabalhar com sistema, a trabalhar desenvolvendo aplicativo, trabalhei muito tempo com infra também e tive que me desenvolver muito nessa área para conseguir começar a subir na minha carreira, né? Então eu trabalhei muitos anos na área de desenvolvimento, trabalhei com equipes do mundo inteiro, trabalhei em multinacional e descobri que tem algumas coisas que nós fazemos na nossa carreira, na nossa vida, que nos fazem destravar a gente para alcançar o próximo passo, né? Para a gente conseguir dar um salto na nossa carreira que normalmente a gente levaria talvez o dobro do tempo, ou 3 vezes mais o tempo. Hoje, com 22 anos, com 28 anos e CTO de 4 empresas, eu posso afirmar que existem esses saltos e eles são possíveis qualquer pessoa conseguir atingir, certo? Eu iniciei como desenvolvedor, iniciei justamente como você que está aqui me assistindo e consegui dar esses saltos na minha carreira e hoje estou muito feliz aí em poder trabalhar com centenas de pessoas aqui ao meu redor. Tem empresas que atuam em centenas de países também no mundo inteiro, certo? Bom, eu não poderia deixar de dizer aqui para vocês também, né, que acabei decidindo que o grande objetivo da minha vida seria ajudar os desenvolvedores a hackearem as suas carreiras, a atingirem esse objetivo, assim como eu atingi. E hoje eu ajudo desenvolvedores no Brasil todo, com dicas, com coaching, com mentoria, certo? Para eles conseguirem dar esse próximo passo na carreira, a evoluírem na sua carreira. E é por isso que eu tenho um convite super especial para te fazer, para quem não se inscreveu ainda. No dia 9 de junho, agora, semana que vem, quinta-feira que vem, eu vou dar um super aulão para falar sobre uma coisa super importante, para dar um objetivo claro, um objetivo prático, de como você, desenvolvedor, pode conseguir dobrar o seu salário rápido, simples, né? É claro que tem dificuldades, mas conseguir dobrar o seu salário, evoluindo talvez com esse aumento de salário 4 anos, em 4 meses na sua carreira, certo? Independente da linguagem de programação que você domina, independente do cargo que você ocupa. Se você ficou curioso, se você quer saber essas dicas, não se esquece desse super aulão, dia 9 de junho, para se inscrever, basta entrar no link que está logo na minha bio, embaixo da minha bio ali tem um link para você entrar, tanto no grupo de WhatsApp quanto se inscrever via e-mail, tá certo? Não esquece de fazer isso, esse aulão vai ser primordial e vai ser essencial para você conseguir dar esse salto na sua carreira que você quer. Beleza? Bom, vamos falar hoje então sobre o grande assunto que eu queria trazer um pouco para vocês, a minha experiência, que são sobre os 4 mandamentos do desenvolvedor de sucesso, que eu utilizei em toda a minha carreira. Eu descobri ele, graças a Deus, logo cedo na minha vida e tenho utilizado eles inclusive até hoje nas minhas empresas e utilizo isso com todas as pessoas que trabalham comigo na minha área. Todo mundo que trabalha aqui comigo no time de tecnologia das minhas empresas, eles precisam saber de cor e salteado esses mandamentos, porque é a rotina que eu quero que eles sigam, é a rotina que eu quero dar para minha empresa, é a cultura que eu quero conseguir deixar para as pessoas que tenham essa mentalidade e saibam por que a gente está trabalhando e como que a gente tem que trabalhar. Isso é extremamente importante para você, desenvolvedor, que muitas vezes pode estar perdido um pouco com a estratégia da sua empresa, perdido de saber como é que você pode evoluir, como é que você pode alcançar o seu próximo passo. Esses mandamentos, caso a sua empresa não tenha, eu vou compartilhar com você hoje e quero que você preste muito atenção em cada um deles, tá certo? Eu vou dizer as partes que você tem que prestar mais atenção, que você tem que anotar, tem que escrever, tem que tirar print, eu não sei o que você vai fazer, mas é extremamente importante você anotar isso e você observar, desenvolvedor, se segue isso na sua empresa ou não, se seu líder faz isso na sua empresa ou não, e se, mais do que isso,
você vê esses comportamentos, essas atitudes nas pessoas de sucesso, nos desenvolvedores que você admira. E eu tenho certeza que você vai conseguir observar isso nas pessoas que têm sucesso e nas pessoas que você admira. Tá certo? Vamos para o primeiro deles, então. O primeiro mandamento que eu quero compartilhar aqui com vocês, o Cazuza, que deve estar assistindo aí, deve estar rindo agora. O primeiro mandamento é o foco no resultado. Eu acho que são duas palavrinhas bem interessantes, que eu gosto de explorar bastante, né? Foco e resultado. Primeiro, o que é o resultado? E, segundo, o que é o foco, né? Qual é o resultado que a gente quer chegar como desenvolvedor? Eu vou deixar a pergunta para você. Já parou para pensar qual é o seu trabalho hoje? Qual é a principal atribuição que tu tem na tua empresa? O que o teu chefe espera de ti? O que os sócios da empresa que você trabalha esperam de ti? Né? Bom, eu tenho uma coisa para compartilhar contigo. Eles esperam não que você faça somente código, certo? Porque é isso que você acha que faz, né? O desenvolvedor geralmente tem a mania de achar que ele só desenvolve código, né? É muito importante isso, Dev. Você não faz somente código. A principal atribuição do desenvolvedor é de fazer produto, é entregar valor, certo? E como é que nós, desenvolvedores, entregamos valor? Nós entregamos valor através da tecnologia. A tecnologia, ela é um meio para alcançar o resultado, que é entregar valor. A tecnologia não é o fim em si mesma, certo? Então nós aprendemos tecnologia, nós aprendemos outras linguagens, nós aprendemos bancos de dados diferentes só para conseguir entregar mais valor, entregar mais resultado, tanto para os nossos clientes quanto para nossas empresas. Beleza? Então esse é o resultado. E como é que a gente foca no resultado? É a gente saber que todas as decisões que nós formos tomar no nosso dia, seja a linguagem que a gente for decidir aprender, a linguagem que a gente vai escolher desenvolver num sistema, seja as pequenas pausas do nosso dia, que feature que a gente tem que fazer primeiro, será que eu deixo um monte de to-do para fazer depois ou implemento agora tudo? Tudo tem que ser voltado, todas as nossas decisões, elas precisam ser voltadas para entender se aquela decisão a gente vai estar entregando mais valor para o cliente ou não. Se a gente vai estar entregando mais valor para a empresa ou não. Certo? Do que vale a gente desenvolver algo com uma tecnologia super bacana, super moderna, que vai dar orgulho da gente contar para os nossos colegas, se não tem ninguém usando, se não tem nenhum cliente usando? Vocês imaginam, pessoal, desenvolver uma Ferrari e ninguém poder andar na Ferrari, ninguém nunca conseguiu usar a Ferrari, certo? Então, muitas vezes, o nosso papel como desenvolvedor é fazer uma balança entre o que é realmente importante para a gente desenvolver e que vai entregar valor e o que também tem qualidade, né? Então esse é o nosso trabalho, certo? O nosso trabalho como desenvolvedor é conseguir fazer essa balança, essa medição, é tomar uma decisão de verdade em relação a como é que nós vamos usar a tecnologia para entregar mais valor para o nosso cliente. E eu tenho certeza no que eu estou te falando agora. Quem entrega valor para a empresa, quem entrega valor para o cliente, é bem sucedido. É simples assim, né? O conceito disso é simples. Agora, como é que a gente bota isso em prática na nossa empresa? Você vai poder ver mais sobre isso no nosso aulão no dia 9, tá certo? Não é o objetivo da nossa live hoje. Hoje eu só vou explorar alguns pontos aqui dos mandamentos. Mas os mandamentos, os conceitos, eles são importantes para entender por que a gente tem que botar em prática algumas ações, tá? Mas lembra disso que eu estou comentando agora. Reforça isso na tua cabeça, escreve bem escrito que quem entrega valor para o cliente é promovido. Quem entrega valor para a empresa é bem sucedido, alcança os cargos, cresce mais rápido, é bem remunerado, dobra salário, e é isso que a gente vai focar no aulão do dia 9, tá certo? Tem um outro conceito quando a gente fala de foco no resultado, que eu acho super interessante também. É um conceito que eu criei há uns anos atrás, que é que existem empresas que são movidas à tecnologia e tem empresas que são movidas a negócio. E aí, no final dessa reflexão, eu quero que você pense qual é o tipo de empresa que você gostaria de trabalhar, ou o tipo de empresa que você trabalha hoje, certo? As empresas movidas à tecnologia,
são aquelas que lançou uma tecnologia nova no mercado, ela é a primeira a adotar. Importante, sem pensar, sem compreender se aquilo vai agregar mais valor para o seu negócio ou não. Só adota a tecnologia pela tecnologia. Então por que a gente tem que migrar? Por que a gente tem que aprender uma nova tecnologia? Por que a gente tem que usar um novo banco de dados ou usar uma tecnologia nova que foi criada, certo? Ou usar um esquema de Kubernetes novo? Por que a gente tem que fazer isso? Vai agregar mais valor para o meu cliente no fim das contas? Né? Vai ter algum tipo de valor? Essas empresas movidas à tecnologia, elas não fazem esse balanceamento. Elas não têm esse tipo de discernimento de entender que aquilo que está sendo despendido um tempo, ele vai agregar valor. E no momento que não existe isso, é a tecnologia pela tecnologia. A tecnologia ela é o fim nela mesma, né? E aí a gente não está entregando valor. E existem outras empresas, que são aquelas movidas a negócio, que gostam de fazer negócio, que muitas vezes sabem que não estão desenvolvendo o produto mais bonito, com a melhor usabilidade, com a melhor tecnologia, com a tecnologia mais performática que existe, mas essas empresas entregam valor para o seu cliente no fim do dia. Elas resolvem o problema do cliente no fim do dia, porque é isso que o cliente quer. Ele quer que o seu problema seja resolvido. E essas empresas conseguem fazer isso. A trancos e barrancos, muitas vezes, com uma UI um pouco feinha, uma UX não tão boa, não tão performática quanto poderia, usando uma linguagem um pouquinho obsoleta, pode ser. Mas a percepção do cliente é que resolve a vida dele, certo? E essas empresas são as que dão certo. Essas empresas é as que possuem profissionais bons e essas empresas são as que dão oportunidade para as pessoas se desenvolver. Porque elas conseguem resolver os problemas dos clientes. É simples assim. Um outro exemplo que eu tenho para dar nesse sentido de empresas movidas à tecnologia e movidas a negócio, eu quero que vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o RP alemão que se chama SAP, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, eles devem ter seguramente uns 20 mil, 30 mil funcionários no mundo inteiro, eles têm o RP mais utilizado e mais completo do mercado global, e tu olha como é que é a interface deles hoje, por exemplo, como é que é a usabilidade dessa ferramenta, a tecnologia que eles usam. Você vai ter certeza que não é a melhor interface do mundo, não é a mais bonita, não é a mais tecnológica, mas os clientes não param de comprar essa tecnologia. Ela é a mais necessária do mercado. As grandes empresas só usam o SAP porque ele resolve o problema. Ele tem tanta regra de negócio lá dentro que seria quase impossível uma empresa migrar para outro RP. Seria um trabalho de 2 anos, 3 anos, às vezes mais, e não daria certo. Então essas empresas elas entenderam que o core business dela é a regra de negócio, é entregar o valor. E aí a tecnologia apoia nisso, né? Obviamente eu não quero desmerecer a SAP, que é uma empresa genial aí no quesito de tecnologia, eles inovam bastante, mas eu tenho certeza que se tiver alguém da SAP que está aqui me ouvindo também, vai concordar com isso que eu estou falando. Eles são talvez uma das empresas mais movidas a negócio que eu conheço. Eles são um ótimo exemplo disso que eu estou falando. Foco no resultado, pessoal. Vou dizer uma coisa aqui que parece muito loucura, principalmente para o dev imaginar isso. Por que é só o comercial das empresas que tem que ter uma mentalidade vencedora? Uma mentalidade de vibrar com os desafios, né? De resolver os problemas do cliente, né? Eu acredito de verdade, e eu utilizei isso muito na minha carreira, que o desenvolvedor que tem a mentalidade de ser apaixonado pelos desafios, apaixonado pelos problemas, é aquele desenvolvedor que mais tem sucesso na carreira. É aquele desenvolvedor que as pessoas têm vontade de trabalhar junto, porque ele gosta dos problemas, né? Ele gosta de fazer parte das soluções, né? Então, essa pessoa é aquele tipo de desenvolvedor que você sempre quer ter do teu lado, né? Que é imprescindível para a tua empresa, né? Então, isso é extremamente importante. A vontade, a motivação de resolver os problemas, né? A paixão de resolver os problemas é fundamental. E isso faz parte do foco no resultado, porque o resultado qual é? Entregar valor para o nosso cliente, né? Entregar um produto que tenha valor, né? Então a gente tem que amar fazer isso. É muito mais a gente gostar do que faz do que fazer o que gosta.
Porque se a gente só faz o que gosta, isso pode ficar obsoleto, né? Se a gente só gosta de programar, se a gente só gosta de programar numa certa linguagem, essa linguagem ela pode ficar obsoleta. E aí a gente tem aquele devaneio que a gente só tem que fazer o que a gente gosta. Na verdade, o que o dev tem que fazer é gostar do que faz. E fazer o quê? Resolver problema. Tá certo? Vamos para o segundo mandamento aqui então. O segundo mandamento é responsabilidade. Eu vejo muitos desenvolvedores que trabalham comigo, tá? Claro que aqui na minha equipe a gente tem gente muito madura e muito responsável, mas eu já trabalhei muito tempo com gente que achava que quem tinha que ter responsabilidade é o gerente, é o líder, é o PO, é o Scrum Master, né? Que o papel do desenvolvedor é só desenvolver mesmo e se não der para entregar no prazo, não deu, tá tudo bem, né? E, enfim, é o PO mesmo que vai ter que reportar para o cliente isso, né? Que impacto que tem na prática isso para o dev, né? Então, eu bato muito em cima de que o desenvolvedor ele tem que ser responsável pelas suas entregas, ele tem que ser responsável pelo seu código, ele tem que ser responsável pelo produto que ele está criando. Não basta a gente receber uma issue para fazer, uma nova task e a gente nem entender o que a gente está fazendo, por que aquilo é importante ou não, sabe? Eu digo muito que o dev, por ter um conhecimento tecnológico, ele tem que ajudar as demais pessoas a entenderem se aquilo agrega valor ou não, a entender se tem uma melhoria nova que ele poderia botar ou não, certo? Isso não é papel só do PO, do executivo, dos sócios da empresa, do conselho. O dev, ele precisa fazer isso. E sabe por que ele precisa? Porque ele detém o conhecimento. Você detém o conhecimento. Você sabe sobre tecnologia, você acompanha as tendências do mercado e sabe como é que estão os outros produtos. Então, não tem alguém mais especializado do que você para fazer uma sugestão, para ajudar a sua empresa a crescer também. E lembrando, se a empresa está crescendo, obviamente ela vai precisar de pessoas para crescer junto. Eu surfei muito essa onda na minha carreira por ajudar as empresas a crescer, a empresa que eu estava, a se desenvolver, a crescer, a melhorar o seu produto, a melhorar suas funcionalidades. A empresa cresceu, começou a faturar mais, começou a aumentar o porte e eu consegui surfar essa onda junto. Então eu tirei muito proveito, né, no bom sentido, desse tipo de iniciativa. E que o dev precisa fazer isso, você precisa fazer isso, precisa ter esse tipo de posicionamento também. Não basta só desenvolver, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente desenvolve e a gente tem que ser responsável pelo produto que a gente entrega no fim das contas. Certo? Uma coisa que é muito importante também, né? Especialmente para os devs. Bom, muita gente aí deve usar Node, deve usar PHP, deve usar Java, né? Vocês conhecem profundamente 100% das bibliotecas que você usa, que você dá um npm install ali, um composer install, que você instala pelo Maven. Você chegou a acompanhar as issues do GitHub, desse repositório que você está usando, dessa biblioteca? Você chegou a ver se ela está obsoleta ou não? Se tem alguém dando manutenção nesse projeto, se ele foi esquecido, sabe? É extremamente importante isso, pessoal. A gente não pode sair dando npm install em qualquer projeto que a gente encontra pela frente. Hoje, a segurança da informação é um dos principais medos que as organizações enfrentam e as empresas perdem bilhões por ano com o risco de segurança da informação. A gente tem que ter muito cuidado, né? Se a gente tem responsabilidade com o nosso produto, certo? Foi o primeiro tópico que eu comentei agora. A gente tem que também ter responsabilidade nas bibliotecas que a gente utiliza, no código que a gente copia e cola do Stack Overflow e a gente nem sabe o que está fazendo. Então, uma outra dica super prática para vocês: observem as bibliotecas no GitHub, vejam se tem muitas estrelas, vejam se tem gente dando manutenção ativa, qual foi a última versão que foi utilizada, qual foi a última versão que foi publicada por alguém, certo? Se as pessoas elas respondem os outros, a comunidade, né, lá nas issues. Então isso é extremamente importante para tu não deixar a tua empresa na mão 1 ano, 2 anos depois, quando essa biblioteca ficar obsoleta. E aí tu vai ter que gastar uma grande energia para ter que migrar isso depois. Certo? Te liga aí, Deb, isso é extremamente importante.
O terceiro mandamento do desenvolvedor de sucesso é unidade. E tem uma piada que eu sempre gosto de fazer, foi até um grande amigo meu que me ensinou, o Muriel, que eu sempre falo essa, já está batido já para quem me conhece, a diferença entre o saco de batata e o pirê. O saco de batata, se tu pega 100 batatas e tu bota num saco e bota ele nas tuas costas, tu consegue lá individualmente pegar a batata número 70 e tirar ali de dentro, certo? Tu consegue fazer isso, é muito simples. Mas imagina agora que tu pegou as 100 batatas e botou no liquidificador e fez um pirê. Tu consegue pegar esse pirê e separar somente a batata número 70? Não tem como, né? É impossível. Esse é o melhor exemplo que eu achei até hoje sobre o conceito de unidade. Unidade é quando a gente não consegue mais se dividir. A gente é indivisível. A gente é uma coisa só. E é isso que eu espero dos desenvolvedores, é isso que eu espero dos meus desenvolvedores, da minha empresa, que elas se sintam parte da minha empresa como se elas fossem uma coisa só. Se a pessoa que está vendendo do comercial, a pessoa que está desenvolvendo da tecnologia, a pessoa que está divulgando isso do marketing, eles fossem uma equipe só, uma mentalidade só, e o foco fosse, foco no resultado, entregar valor para o nosso cliente. Eu tenho certeza de que se todo mundo da empresa tem esse tipo de mentalidade, a empresa não tem como dar errado. A empresa está criando valor para os seus clientes, ela não tem como dar errado. E se o dev tem esse entendimento também e ajuda a agregar essas outras áreas, a fazer parte da empresa como um todo, eu tenho certeza que vai entregar cada vez mais valor, que o produto ele vai ter cada vez mais fit no mercado. Porque o dev está ajudando, ele está fazendo parte dessa criação. Não somente como coadjuvante, fazendo código, mas como ator principal e fazendo produto. Eu acredito muito nisso. E o quarto mandamento, para não deixar de fora também, que é extremamente importante, principalmente na nossa área de TI, na nossa área de tecnologia, é a gente falar de qualidade. Qualidade, pessoal, não é somente fazer código. Qualidade é a gente focar na entrega. A gente, né, como desenvolvedor aqui, a gente sabe que existem vários tipos de requisitos, né, os funcionais, os não funcionais, que nos fazem contribuir para a gente fazer uma coisa que tem qualidade. Né? Eu não estou falando dos requisitos funcionais e não funcionais exclusivamente. Eles são extremamente importantes e a gente precisa dar atenção para isso, com certeza. O que eu estou querendo dizer aqui da qualidade é a gente saber ter o nosso foco principal é na entrega final, contemplando todos os requisitos funcionais, todos os requisitos não funcionais, mas não tirando de vista, não tirando o olho para a gente entregar valor, para a gente entregar um produto que tenha valor para o nosso cliente. Vocês podem observar aqui, Dev, na minha fala, que eu sempre estou batendo em cima da gente entregar valor, da gente entregar produto. Porque eu descobri durante muito tempo na minha carreira que o dev, o desenvolvedor, ele não é ensinado a entregar produto, ele é ensinado a fazer código. E essa mudança de mentalidade, essa virada de chave, é o que eu tenho certeza que é o que faz o desenvolvedor ter o sucesso ou não nas empresas. Então, até o sentido do que a gente acredita que é qualidade, ele tem que ser um pouco alterado. Ter qualidade não é somente a gente focar nos requisitos funcionais e não funcionais, de performance, de segurança, de escalabilidade, de manutenção. Não é somente isso. Será que fazendo isso tudo, botando isso tudo no papel e em prática, né, unindo os requisitos funcionais e não funcionais, eu ainda estou agregando valor para o meu cliente com esse meu produto, com esse meu entregável, com essa minha junção de requisitos funcionais e não funcionais? Enquanto a resposta for sim, eu tenho certeza, Dev, que tu está indo no caminho certo. Tenho certeza no que eu estou te falando. Um pouco de qualidade também é a gente entender que esses 4 mandamentos, eles não funcionam sozinhos. A gente não consegue ter somente foco no resultado e achar que isso vai criar um produto de valor. Nós temos que ter os 4 mandamentos andando em conjunto. É como se fosse uma cadeira, pessoal. Se a gente tira um dos pés da cadeira, a gente cai para trás.
A gente precisa ter os 4 pilares, os 4 mandamentos sendo o alicerce do que a gente está fazendo, alicerce do nosso dia a dia. E quando um deles está enfraquecido, é onde a gente não consegue ter ascensão na nossa carreira, é onde a gente não consegue evoluir, é onde a gente não consegue fazer produtos que dão certo no mercado. É porque um desses mandamentos a gente está falhando. Alguma coisa a gente está se perdendo, certo? E aí eu gostaria de deixar também uma provocação aí para os devs que estão me assistindo. Eu quero deixar uma provocação que é a seguinte. A gente sabe, né, que a tecnologia evoluiu muito, e com certeza ela evoluiu muito, né? A gente diz que a pandemia nos acelerou aí em questão de 5 anos, né, no mínimo. A gente sabe que a gente vai evoluir cada vez mais, né? A inteligência artificial vai encurtar alguns anos aí também nesse processo de evolução. Mas agora eu deixo uma reflexão aqui para vocês. Para você deve que está me ouvindo. A tecnologia evoluiu, beleza. Mas será que o ser humano que opera a tecnologia evoluiu na mesma proporção? Será que a gente está conseguindo entregar mais valor e fazer mais produtos na mesma velocidade, na mesma ascensão que a tecnologia está evoluindo? Será que a gente está conseguindo tirar proveito dessa tecnologia inteira que está vindo e nos assombrando? Porque isso que acontece na prática, né, Dev? Eu sei bem. O que acontece na prática é que essas grandes tecnologias que vêm vindo numa velocidade gigante, elas mais nos assombram do que nos fazem crescer. Elas mais nos assombram do que fazem a gente conseguir entregar valor. Então, eu quero que vocês foquem somente nesses 4 mandamentos. Focando nesses mandamentos, eu tenho certeza que você consegue ter sucesso na carreira. E eu tenho certeza também que vocês vão conseguir ver na prática o uso dessa tecnologia sendo bem feito, sendo bem utilizado. Porque, de novo, é a diferença das empresas movidas à tecnologia e movidas a negócio. Que tipo de dev que você quer ser? Um dev que usa a tecnologia como um fim? Ou um dev que utiliza a tecnologia como um meio para criar coisas, para criar produtos surpreendentes, criar produtos que tenham um propósito? Né? Eu tenho certeza que é isso que te assombra, que é isso que faz muitas vezes você escolher entre uma empresa e outra, entre uma carreira e outra. É a possibilidade da gente conseguir criar as coisas e que tenham um sentido e que tenham um valor.